Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta. É tradicional de todas as segundas e quintas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos conversar sobre o existencialismo, uma corrente filosófica começada no século XIX, que ganhou notoriedade no século XX. E é com muita satisfação que vamos receber aqui, para falar sobre esse assunto, o professor de filosofia Paulo Vitor, a quem eu já saúdo nesse momento. Professor Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Ative o seu áudio, por gentileza. Primeiramente, muito boa tarde para quem está nos assistindo. Deixa eu me apresentar, eu sou o professor Paulo Vitor, professor de filosofia, sou professor da educação básica, formado pela UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também produzo conteúdo na internet, como o podcast Filósofos do Enem. Então, um abraço aí para quem acompanha o podcast. E fui convidado pelo nosso amigo Otávio para estar prestando a entrevista hoje, e estou muito feliz com esse convite. E tenho certeza que vai ser um excelente papo. Antes de começarmos, só saudar aqui os nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, câmbio automático CVT, peças de serviço na Rua Vale do Sol, em Parnamirim. Telefone 3272-3829, 3272-3829. Passando agora para a Padaria Quipão Premium, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Telefone 3217-7814, 3217-7814. Um abraço aí para minha amiga auxiliadora. Passando agora para Bar e Restaurante do Humilde Tião, lá na Rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Telefone 98178-6393, 98178-6393. Natal Rigor, aluga-se elegância, moda masculina e feminina. Fica lá na Rua Passeio das Rosas, 801, no bairro de Mirassol, em Natal. Telefone 3206-2171, 3206-2171. Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro. Avenida Jaguarari, 1466, em Natal. Telefone 3223-7398 ou WhatsApp 98128-4667. Agradecimento aos empresários Luciano e Mauro. Passando agora para Gabi Cravo e Canela, bebida à base de cachaça do alambique com ingredientes especiais como limão, mel de abelha, chá de ervas e especiarias. Sua cor e sabor são obtidos naturalmente. O telefone 99407-5127 e segue também no Instagram, @Gabi Cravo e Canela. Oficina Livre de Música, escola de música que atua no mercado de serviços musicais desde 1998, oferecendo cursos de cavaquinho, guitarra, flauta doce, baixo, teclado, bateria e musicalização infantil. Fica lá na Rua Praia de Pititinga, número 33, no bairro de Nova Parnamirim. Telefone 3222-2871, 3222-2871. Um abraço aí para o professor Armando. Nova Proteção Veicular, a melhor e mais completa proteção para o seu veículo, carro, moto e caminhão. Tudo muito simples e transparente, sem consulta SPC e sem perfil de condutor. O escritório fica em Natal, na Rua Presidente Sarmento, Avenida 4650, no primeiro andar, no bairro do Alecrim. Passando agora para Sebo, terceira margem do livro, fica lá no Shopping Popular, Praça Desembargador Celso Sales, 140, no quiosque 20, em São José do Mipibu. Um abraço aí para minha querida amiga, a professora Rejane. Hoje não teremos o nosso tradicional quadro, o Literatura Esquecida. Mesmo assim, fica o meu abraço para o meu amigo, o professor Jason Lima, e a sua página maravilhosa no Instagram, o Literatura Esquecida. Agora sim, vamos começar o papo com o professor Paulo Vitor. Professor, para a gente começar o papo, o que é, o que foi o existencialismo e qual a importância dessa corrente filosófica para o universo da filosofia? Bom, o existencialismo, como você mesmo, né, Otávio, adiantou, ele é uma corrente filosófica que surge no final do século XIX e
é uma corrente que está se deparando com as transformações que o mundo ocidental passa naquela época. Em resumo, as transformações são: você tem a consolidação do regime do sistema, né, capitalista como um principal modelo econômico na sociedade ocidental, né, nas grandes potências principalmente. Os ideais liberais também que consolidam, né, ideais que falam sobre a liberdade do indivíduo, né, enfim, e você tem a consequência desses eventos, né, desses fatores políticos e econômicos. E quais são as consequências principais? É a industrialização, o surgimento das cidades, né, da forma como nós conhecemos hoje, né, que são com um grande número de pessoas, com essa urbanização, né, que a gente tem, esse modelo de urbanização que a gente tem, uma sociedade de massas, ou seja, é uma sociedade que agora está valorizando muito mais o indivíduo, valorizando muito mais o aspecto pragmático, econômico, e o existencialismo, então, percebe o seguinte: diante dessas transformações, como é que a gente pode entender o significado da nossa existência, mas a nossa existência é individual? Até mesmo porque era muito comum ali na época também os grandes sistemas filosóficos, né? Então, que tentavam dar grandes explicações acerca de todos os mistérios da realidade. Os filósofos tinham muito esse hábito, né? O meu avô, por exemplo, ele tinha um pouco desse hábito. Ele, o avô, para tudo, qualquer coisa que você perguntava para ele tinha uma resposta. Os filósofos antes, né, da modernidade, a maioria deles tinham esse hábito, esse costume. O existencialismo percebe que esse tipo de tentativa, né, de querer tentar entender a existência do universo, a origem de tudo, a base existencial de tudo, não é um caminho muito interessante diante dessa nova realidade, uma vez que agora as pessoas são muito mais individualistas, as pessoas passam por uma série de crises, problemas, e agora a gente precisa entender como o indivíduo constitui o sentido da existência dele, né? Então, o existencialismo, em resumo, ele faz esse deslocamento. Ele tira o foco da filosofia dos grandes sistemas filosóficos e volta agora o foco para o indivíduo e como o sentido se constitui na vida do indivíduo, né? Então, qual é o sentido da nossa existência individual? Será que esse sentido, né, da nossa vida ele vem de onde, né? Será que é a sociedade que impõe esse sentido para nós? Ou será que é o indivíduo que constitui por si mesmo esse sentido? Então, essas são as principais questões do existencialismo. Professor, o existencialismo está muito associado, sem dúvida alguma, ao humanismo. Na medida em que ambas colocam os seres humanos e suas ações como centro das coisas ou centro do universo. O existencialismo, nesse sentido, ele surge para combater as idealizações que são feitas sobre a vida, sobretudo de cunho religioso, ou ele também pode ser considerado uma idealização na medida em que ele tem no seu princípio básico, que é a liberdade, também uma forma de idealização? Essa é uma crítica que, se a gente parar para pensar, ela é muito pertinente não só ao existencialismo, mas é pertinente para qualquer filósofo. Os filósofos, eles correm sempre um risco de criar teorias extremamente abstratas que sejam desconexas da realidade, né? Então, na verdade, todo ser humano ele tem esse hábito. Quantas vezes, né? Sei lá, eu, por exemplo, tenho buscado criar o hábito de fazer o planejamento da minha semana. E aí eu faço todo um plano elaborante assim, para, ver como é que a minha semana vai se organizar, como vai ser minha rotina. E quando eu vou vivenciar aquela rotina, a minha ideia, ela, às vezes, é muito fora da realidade, muito diferente da prática. Então, nós, seres humanos, de uma maneira geral, sempre corremos esse risco de propor uma teoria, uma explicação sobre a realidade e essa explicação ser desconexa, acabar se tornando uma excessivamente idealizada, né? Excessivamente idealizada. Mas, especificamente, sobre o existencialismo, de fato, né? De fato, o existencialismo, ele propõe essa vida, como você mesmo disse, isenta, né, de idealizações, uma vida onde o indivíduo vai construindo sentido por conta própria, sem depender de uma religião,
sem depender de um grande sistema filosófico, sem depender da tradição. Mas eu concordo, né, com o sentido da sua pergunta. De fato, quando a gente para pensar sobre a forma como a nossa identidade se constitui, é impossível a gente pensar a nossa identidade sem que ela esteja associada às tradições, sem que ela esteja associada a alguma educação religiosa, independentemente se você dá prosseguimento àquela religião ou não, né? Por exemplo, hoje, eu não sigo nenhuma religião, mas o meu lar, ele foi um lar religioso. Meus pais, até hoje, são religiosos. E a influência que eu tive dessa formação, ela inevitavelmente constitui aquilo que eu sou, né? Independentemente da crença naquela divindade ou não. Porque a constituição da nossa identidade, ela é assim. Isso eu estou falando no plano individual, mas se a gente parar para pensar nos valores, nos princípios que a sociedade carrega consigo, muitos deles são também valores que foram influenciados por crenças religiosas que predominaram num determinado período da história daquela sociedade, né? Claro, a gente, devido à história do Ocidente, você tem uma influência predominante do cristianismo, mas a gente poderia até também pensar em crenças de religiões mais populares, né? Pensando no contexto do Brasil, né? Por exemplo, quantas crenças, quantas que fazem parte da nossa visão de mundo enquanto sociedade brasileira foram herdadas às vezes de uma religião matriz afro, então uma religião indígena, ou seja, uma cultura, uma tradição indígena. Isso faz parte daquilo que nós somos. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, de forma mais objetiva, sim, eu creio que o existencialismo ele acaba beirando muito nesse abismo, né? Podemos dizer que ele chega quase a cair nesse abismo, de ele não conseguir enxergar, ele é um pouco limitado nesse aspecto, não conseguir enxergar que essas determinações externas, elas são intrínsecas à formação da nossa identidade, que é muito difícil, né, a gente enxergar um indivíduo que seja desconexo do todo, do contexto, do meio em que ele vive, do seu próprio corpo, da sua própria biologia. Então, ele traz essas complicações. Mas, assim, acho que é importante trazer a ressalva que o foco ali, principalmente o contexto, o existencialismo de Sartre, que é o existencialismo mais do século XX, meados do século XX, onde você tem uma série de lutas sociais importantes, do movimento negro, movimento LGBT, movimento feminista, que são movimentos importantes na conquista de direitos individuais, né? Então, o contexto histórico em que o Sartre, esse pensador existencialista do século XX, vive, é um momento, digamos assim, que esse tipo de discurso ele era necessário, né? Mas, tirando, né, desse contexto, o existencialismo ele realmente ele beira muito a esse erro, né? Beira muito nesse erro, né, de desconsiderar as influências externas, né, que são fundamentais para a formação da nossa identidade. Professor, talvez uma das frases que melhor sintetizam o existencialismo é uma frase do Sartre, que está lá no livro O Ser e o Nada, que o ser humano está condenado a ser livre. Você diria que é isso mesmo, que o ser humano é sempre moldado ou trilha o caminho das suas próprias escolhas? Ou como diria o Schopenhauer no seu livro lá, o Livre-Arbítrio, não existe isso de escolha porque somos sempre compelidos por fatores externos a nós a seguirmos determinado caminho. O Schopenhauer, ele é muito curioso nessa comparação que você faz, porque o Schopenhauer ele é um filósofo também do final do século XIX, né? Então, a gente, no início da entrevista, a gente mencionou esse dado, que o existencialismo ele aparece no final do século XIX, e Schopenhauer vive esse contexto. E para quem não sabe, na juventude dele, o Schopenhauer, ele era filho de um médico, né? O pai dele tinha dinheiro, e ele decidiu fazer uma viagem pela Europa ali na época. E o Schopenhauer, nessa viagem pela Europa, ele percebe justamente as mazelas que a modernidade trouxe.
né? Que é a pobreza, a miséria, tudo aquilo que para a gente é corriqueiro, infelizmente. E o Schopenhauer, nessa viagem, é possível, né, a gente deduzir isso. Percebe que existe algo de errado nas relações humanas, existe algo de errado nas idealizações, principalmente idealizações que no sentido de hipervalorização da razão, como se a razão ela fosse capaz de solucionar todos os problemas da humanidade, como se a razão fosse capaz de frear os nossos impulsos ruins, os nossos impulsos negativos. O Schopenhauer olha para a sociedade e pensa, olha, essa sociedade moderna que sempre valorizou a racionalidade, sempre valorizou a razão, olha só como ela está vivendo, né? Porque se a gente pegar aquilo que deu origem ao pensamento moderno, são os pensadores o quê? Os iluministas, que supervalorizavam a razão, né? E quando chega lá na modernidade, poxa, essa hipervalorização não adiantou nada. O que significa? Significa que é uma ilusão. Não existe uma razão, uma racionalidade capaz de dar ordens para nós. E o ser humano, então, ele vive uma vida onde a única coisa que ele é capaz de obedecer é a sua própria vontade. A vontade, para Schopenhauer, é esse ímpeto, né? Essa força que faz a gente, é uma força irracional que faz a gente querer coisas, desejar coisas, só que a gente acaba entrando num ciclo vicioso de sempre querer e querer, querer, querer mais. Então, de alguma maneira, existe uma similaridade, nesse aspecto, uma similaridade entre o existencialismo de Sartre, ou o existencialismo de Sartre, não, o existencialismo de uma forma geral, e a filosofia do Schopenhauer, nesse aspecto, porque ambas essas filosofias, de alguma maneira, percebem que as idealizações, elas, de aquilo que a sociedade idealiza, dificilmente nós conseguimos colocar na prática, né? Conseguimos aplicar na nossa existência. Por outro lado, algumas interpretações que as pessoas fazem do existencialismo, aí sim se coloca de uma forma bem oposta àquela filosofia do Schopenhauer, né? Porque muitas pessoas interpretam o existencialismo como uma espécie de filosofia hedonista, de uma busca incessante pelo prazer, né? O indivíduo está todo uma busca incessante pelo prazer, a busca incessante pelo sentido, parece que nada é suficiente, e aí a crítica do Schopenhauer ela é extremamente válida nesse sentido, porque o Schopenhauer ele fala, olha, não adianta você querer afirmar o tempo todo a sua liberdade, não adianta nada você querer ficar afirmando o tempo todo que você é o senhor do seu destino, que você é o senhor, que você é capaz de dar sentido à sua própria vida, sendo que você não decide nada. Você não decide nada, segundo Schopenhauer, né? É justamente essa vontade, é esse ímpeto, e é por isso que os homens entram em guerra, é por isso que tem miséria, é por isso que tem injustiça, porque os homens, porque se a gente é livre, porque o mundo é do jeito que está. Então, se todo mundo é livre, então podemos concluir que nós vivemos num mundo repleto de canalhas, né? Porque se todo mundo é livre, né? Então, né? Então, resumindo, é isso. Você tem um ponto de similaridade, mas, por outro lado, essa questão dessa afirmação do existencialismo, né? De que o homem ele é livre no sentido extremo do termo, para a filosofia do Schopenhauer já é um pouquinho mais complicada. E pensando na sociedade que a gente tem hoje, né? Tirando um pouco o debate ali só entre os filósofos e contextualizando mais, realmente, né, assim, essa crítica que o Schopenhauer faz, ela é muito pertinente. Quantas pessoas, né, não estão aí lotando é, as clínicas, né, de psicólogos, as salas de psicólogos, psiquiátricas, nessa busca incessante por sentido, né? Então, ou seja, será que é realmente isso? Né? Professor, insistindo no Schopenhauer e a questão do pessimismo, até porque o Schopenhauer foi muito associado também ao pessimismo, muita gente considera, talvez seja algo reiterado pelo senso comum, de que o existencialismo é uma filosofia pessimista, ou que causa angústia, na medida em que desconsidera um arquiteto ou uma arquitetura para o mundo
e isso dá um peso muito grande às nossas próprias escolhas, né? A ponto de gerar essa angústia. Queria que você falasse sobre essa relação, se é que ela existe, entre a filosofia existencialista e o pessimismo, a angústia, ou, como diria o Sartre, já que a gente vai citar bastante, já citou o Sartre, é uma filosofia do otimismo. Então, essa questão do existencialismo ser pessimista é uma questão meio cinzenta, né? Porque depende muito do ângulo e da perspectiva que a gente olha. Eu vou explicar o porquê, né, dessa minha fala, de afirmar que o existencialismo é algo cinzento e depende da perspectiva. É o seguinte, tomando assim a ideia que o Sartre nos traz, podemos concluir que nós não estamos presos a nada. Ou seja, mesmo que a sociedade ela exerça algum tipo de influência e pressão sobre nós, no final das contas, a escolha sempre cabe ao indivíduo. Sempre cabe ao indivíduo. Dessa maneira, a gente conclui o quê também? Que se no final das contas a escolha é nossa, não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente poderia pensar sobre um outro ponto também. Quando a gente nasce, né, as explicações sobre a realidade, elas já estão dadas. A gente nasce numa sociedade que já tem princípios morais, que já tem uma determinada ordem, já, os papéis sociais já estão estabelecidos. Oh, isso aqui é pai, isso aqui é mãe, isso aqui é filho, tal. Uma pessoa bem-sucedida, ela segue esses caminhos, tem essas características. A pessoa precisa de um salário bacana, tem que ter um carro, tem que ter uma casa. Ou seja, os papéis sociais, o caminho que a gente precisa conduzir a nossa vida já está dado. Então, é uma posição muito confortável se a gente parar para pensar. Porque se a gente vem para o mundo e tudo aquilo que a gente precisa fazer já disseram para nós, se a sociedade já diz para nós o que a gente precisa fazer, é uma posição confortável. É uma posição confortável. Então, quando você começa a questionar essas explicações, essas crenças que são confortáveis porque elas já nos dão as respostas para tudo, a gente acaba perdendo o nosso chão. Porque a gente, no começo da nossa vida, é natural. A gente, né, nasce dentro de uma família, a família, né, o nosso pai, nossa mãe já nos dá uma série de explicações. Só que quando a gente chega na fase adulta, gera consciência e começa a perceber que as coisas não são tão simples como da forma como nos ensinaram, isso é devastador. Isso pode ser devastador num primeiro momento. Porque se as coisas não são tão simples assim, se eu não sou obrigado a fazer algo que eu não quero, isso significa que se eu fizer algo que eu não quero, é porque no final das contas, quem decidiu fui eu. Eu posso dar o exemplo da minha própria vida, né? Quando eu estava na adolescência, decidindo a carreira que eu ia seguir, eu tomei a decisão de fazer filosofia. Eu, né, fui fazer a faculdade, disse para meu pai, para minha mãe, olha, eu vou fazer filosofia, já passei, está aqui, ó. Passei, é só matricular, não precisa nem pagar, a faculdade é pública. E eu lembro que foi um desconforto, assim, porque dentro do meio em que eu cresci, já tinham já algumas profissões que eram taxadas como profissões promissoras e que, assim, meio que não tinha dúvida. Então, é claro que você tem que tentar ou engenharia, é claro que você tem que tentar direito, é claro que, de repente, tentar um concurso público, é claro que você tem que seguir só essas 4 profissões ou esses 4, 5 caminhos aqui. Quando você percebe que você não é obrigado a seguir só esses 5 caminhos aqui que estão te impondo e que nada te impede de escolher outras possibilidades, por mais que pareça ser libertador, num primeiro momento é angustiante, porque não tem mais desculpa. Como você percebe isso, cara, não tem mais desculpa. Então, essa liberdade, essa consciência da liberdade, ela é, ela é pessimista no sentido de afirmar, olha, o mundo não é tão preto no branco como você sempre ouviu falar.
Então, isso é angustiante, porque você tem que agora assumir a responsabilidade, não tem mais desculpa, entendeu? Uma vez que eu tenho consciência disso, eu não posso mais falar, olha, não vou fazer a faculdade porque meu pai não quer. Não, independentemente disso, né? Dentro da corrente existencialista, há dissidências, principalmente no que se refere à figura de Deus, né? Você tem, de um lado, o Kierkegaard, né, o dinamarquês, e você tem, de outro lado, ele com o seu existencialismo cristão, e você tem, de outro lado, avançando no tempo, o próprio Sartre com uma perspectiva mais ateísta do existencialismo. Fala um pouco sobre esse conflito, de um lado um existencialismo cristão, do outro lado um existencialismo ateu do Sartre, e essa dissidência dentro do próprio movimento. Então, o Kierkegaard, quando ele apresenta essas terminologias, né, Deus, fé, é importante a gente entender que ele não faz referência às instituições religiosas. Ele não faz referência aos dogmas estabelecidos por uma determinada instituição, uma determinada autoridade religiosa. Porque o que o Kierkegaard está tentando nos apresentar como filosofia é o seguinte: o indivíduo ele precisa buscar um estado de espiritualidade em que ele esteja conformado consigo mesmo. Porque a crise existencial, né, com uma expressão no sentido do senso comum mesmo, a crise existencial, quando as pessoas usam essa expressão, o que elas estão se referindo? Essa inconformação com aquilo que elas são. Poxa, eu queria ter essa profissão aqui, poxa, eu sempre quis fazer isso e olha o que eu estou fazendo. Nossa, é uma frustração, porque é uma crise existencial, aquele pensamento, o que eu estou fazendo da minha vida? Ou seja, você não se conforma com aquilo que você é. Então, a nossa busca como indivíduos é buscar essa conformação, essa autenticidade. Então, a expressão Deus, fé, no vocabulário de Kierkegaard, ele traz muito mais esse sentido de estado de espírito de autoconformação do que uma obediência cega a uma crença religiosa, a algum credo religioso. Embora o Kierkegaard, de fato, ele tenha influência cristã, né? Mas é importante a gente fazer essa distinção, né, dos termos que têm essa aparência, têm essa herança religiosa, mas que não são religiosos no sentido institucional, né? Não segue uma doutrina, um dogma religioso específico. Ele tem uma carga mais filosófica, né? Professor, assim, há uma outra associação sempre que se faz do existencialismo com o niilismo, né? Principalmente no que se refere à negação de valores sociais, religiosos. Você entende que se a gente for trazer essa questão do existencialismo para a contemporaneidade, principalmente, é possível viver como o existencialista vai falar, como um legislador, no sentido de rejeitar valores morais de cunho religioso, social, e criar um arcabouço próprio de valores, uma ética própria? Eu entendo também o seguinte, né? A premissa existencialista, ela, ela foca também no seguinte aspecto: nós somos livres no sentido de constituir, no decorrer das nossas vivências, né, no decorrer das nossas experiências, nós somos capazes de constituir a nossa própria identidade. Ou seja, muitas pessoas vão construindo a sua identidade devido às influências que elas recebem do meio, né, que elas vivem, vão criando sua própria percepção de mundo, só que elas acabam negando a sua visão e a sua percepção de mundo em nome de uma crença moral que vem de fora. Essa crença moral ela pode ter um cunho religioso, essa crença moral pode ter um cunho filosófico, ela pode ter um cunho científico também. Então, é importante a gente também usar essa, digamos assim,
essa ponderação, né? Ter uma espécie de boa vontade também, embora a gente tenha feito, né, alguns alertas no início da entrevista, né, acerca dos problemas que o existencialismo, ou pelo menos a interpretação que se faz do existencialismo pode acarretar, mas acredito que a filosofia existencialista, de uma maneira geral, ela está nos alertando a isso, tipo, o cuidado que nós devemos ter no sentido de não negar aquilo que nós somos em nome de valores que são impostos a nós. Professor, mais duas perguntas para a gente encerrar. Já está adiantando um pouco o tempo, infelizmente, nosso tempo é muito limitado. Levando em consideração esse aspecto mais pragmático, essa forma mais completa de se enxergar a vida por parte da corrente existencialista, como é que eles encaram a questão da finitude da vida, da morte, sobretudo esses agrupados em torno do Sartre? E, porventura, essa negação de uma pós-vida ou pós-morte é um elemento que fomenta ainda mais essa angústia que é inerente, ou pelo menos que associam ao existencialismo? Sim, se a gente parar para pensar, né, até mesmo antes do existencialismo, a gente pensar lá nos gregos, a gente pensar em Epicuro, por exemplo. Esse discurso, essa crença de que a nossa vida não pode estar pautada no que está no pós-morte, assim, já estava presente. Assim, é algo recorrente dentro da filosofia. Porque quando a gente pauta as nossas escolhas com base numa vida que ainda não está aqui no plano material, mas sim no plano imaterial, a tendência é que a gente acabe negando esse plano, né? Inclusive os novos baianos, eles têm uma música que eles falam: besta é tu, pois não há outro mundo. Tá aí os novos baianos também expressando essa noção: besta é tu, porque não tem outro mundo. Então, o mundo que você tem é esse aqui e o agora, né? Então, acho que essa crítica existencialista, ela pode nos ajudar no sentido de valorizar mais o que nós temos à nossa volta. Professor, para a gente encerrar e já agradecendo demais esse conteúdo riquíssimo que você está nos passando aqui, levando em consideração esse mundo atual, onde as relações são fluidas, como diria o Bauman, onde tudo é muito célere e parece que não vamos a lugar nenhum, nada faz sentido. Uma filosofia que preconiza o indivíduo é adequada para a nossa realidade? Assim, nós temos, como eu mencionei, né, o existencialismo ele teve um papel político, filosófico também, mas principalmente político, muito importante na década de 60, diante das lutas, né, dos direitos civis, dos grupos minoritários, né, as mulheres, os negros, enfim, teve um papel político muito grande. E nos dias de hoje, a gente percebe uma demanda sob um aspecto, num sentido oposto. Não, claro, eu não estou querendo dizer que esses problemas foram superados, de forma alguma. Mas temos outros problemas, outras demandas que exigem reflexões em outras direções, né? Isso não significa que devemos negar o existencialismo, de forma alguma. Mas é interessante a gente expandir a nossa reflexão e olhar outros aspectos da existência. Um deles, né, é justamente a necessidade, né, de um pertencimento. A gente percebe como a nossa geração, né, sente essa carência de pertencimento, como você mesmo falou, as relações são muito fluidas e talvez falta ali para as pessoas, de uma maneira geral, um chão, um porto seguro, né? Como a gente mencionou mais cedo, assim, os consultórios dos psicanalistas, psiquiatras estão cheios de pessoas que não conseguem de forma alguma encontrar esse sentido, né? Então é interessante a gente não ignorar isso. Não significa que as questões existencialistas foram superadas de forma alguma,
mas é importante a gente expandir a nossa mente também para outros horizontes. Professor Paulo Vitor, professor de filosofia, nos falou aqui sobre o existencialismo. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite, esse conteúdo riquíssimo que você nos passou aqui, e seja sempre bem-vindo ao Cultura em Pauta. Muito obrigado, forte abraço a todos que estão nos assistindo, forte abraço à equipe. Muito obrigado. Valeu, professor. Com o fim da entrevista com o professor Paulo Vitor, também encerramos aqui o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta de hoje. Compromisso firmado, na quinta-feira estaremos aqui novamente. Contamos com vocês. Até lá.